tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, queridos? Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, nossos irmãos que já adentraram a casa do Senhor. Sejam, pois, bem-vindos a adorar o nome do Senhor. Que nós possamos, por mais uma noite, receber do Senhor as suas bênçãos, derramar os nossos corações diante da santa e poderosa presença do nosso Deus, mas que nós possamos estar nesta noite com os nossos corações totalmente gratos pela semana de bênção, pela semana de luta, mas poder chegar no domingo e poder contar grandes vitórias em o nome do Senhor. Que nós possamos nesta noite louvar o nome do Senhor com toda a nossa intensidade, que nós possamos nesta noite ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Aqueles também que estão conectados conosco, também que possam estar recebendo da mão do Senhor também esta bênção. Que os nossos corações sejam corações nesta noite totalmente dedicados à palavra do nosso Deus. O salmista, no Salmo de número 98, versículo 9, nos orienta: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Que possamos nesta noite ser aqueles que o Senhor conduziu para poder adorar e glorificar o teu santo e excelso nome. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor.
Convidamos a igreja a se colocar de pé para a leitura dos Salmos 98. Façamos a leitura de forma responsiva. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Manifestou a sua justiça. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os filhos batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Todos, na presença do Senhor, Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Poder sentar, estaremos louvando a Deus com o hino de número, ou melhor, antes estaremos tendo uma palavra de oração. Convidamos o nosso irmão Jean para que faça essa oração de adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus, Pai, por favor, da espaço para cá, Pai, do Senhor, Pai, do Senhor, Pai, do amor, pelo Senhor, abençoado, pelo desculpa, Pai, por abençoe e multiplicar, Pai, as relações que está sendo Estaremos louvando a Deus com o hino de número 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, no verso 12, está expresso no nosso boletim, nos diz: porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Neste momento, convidamos toda a igreja para que se curve diante de Deus, e confessamos a Ele todos os nossos pecados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Senhor Deus, neste momento onde nos encontramos diante de Ti, com os nossos corações quebrantados, com a nossa consciência, ó Deus, triste, com nossos pensamentos, ó Deus, voltado ao Teu trono, ó Deus, lembrando de que muitos fizemos, ó Pai, que foi contra a Tua vontade. Mas, ó Deus, diante de Ti nos colocamos, ó Pai, na certeza que o Teu Filho, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, foi para nos remir dos nossos pecados. Ó Pai, nesse momento queremos confessar a Ti, ó Deus, que os nossos pensamentos, as nossas palavras e até mesmo às vezes as nossas ações, ó Pai, não foram da vontade que o Senhor queria que fizéssemos. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, ó Pai. Pedimos ao Senhor que apague as nossas transgressões. Ó Deus, não permita, ó Pai, que Satanás venha nos acusar, que a nossa consciência venha nos escravizar. Mas, ó Pai, que possamos ter um coração grato, porque temos a certeza que o Senhor nos perdoou. Obrigado, ó Deus, por esta bênção, a bênção do perdão. Por isso, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos, não porque merecemos, mas pelo mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Neste momento estaremos convidando a nossa equipe de louvor para estar louvando juntamente com a igreja. Convidamos a igreja a estar se colocando de pé para neste momento adorarmos o Senhor, pois Ele é digno de receber toda a honra e toda a adoração e toda a glória nesta noite.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, a
aprendi a confiar meu coração a ti. Um Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a ti. Um Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Igreja, pode sentar. Mesmo assentados, façamos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 5 ao verso 19.
falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ainda 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, conforme está expresso no nosso boletim. É Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Neste momento onde passaremos nosso momento de dedicação ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto estaremos louvando a Deus com o hino de número 135, você tem a oportunidade de estar se entregando na mão do diácono a sua oferta e o seu dízimo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, e da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Grandioso Deus eterno Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia de falar contigo, Pai.
Te agradecemos, pois nos permitiu ter vindo até esse momento, ouvir tudo o que já foi cantado e lido da Tua palavra. Te agradecemos, Pai, por todos aqueles que contribuíram, Pai, com as suas ofertas, devolveram os seus dízimos, que só possa estar multiplicando cada vez mais, Pai, em seus celeiros. Pedimos, Pai, que só possa estar abençoando aqueles que vão estar utilizando esses valores, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Pedimos que só possa estar conosco ainda no decorrer deste culto, perdoando a multidão de pecados cometidos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. As crianças, as professoras? Nossa irmã Josemar, esteja assim, orando. Amém, queridos? Quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Iremos, nesse primeiro momento, somente ler o versículo 16. Gênesis capítulo 21, vamos estar lendo o versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Esse é o texto que nós escolhemos para essa noite, para nós podermos meditar na palavra do nosso Deus. E eu queria abrir essa palavra dizendo para você e te perguntando: você acredita no Deus de promessas? Você acredita num Deus de promessas? Será que no decorrer da sua caminhada até esse momento, Deus já te fez alguma promessa e deixou de cumprir? Será que Deus já te fez alguma promessa e isso ainda não aconteceu na tua vida? Essas são as colocações dessa noite, porque nós vivemos tempos em que as pessoas, líderes espirituais, estão prometendo muitas coisas às pessoas. E muitos estão sendo levados por esses acontecimentos, muitos estão definhando, muitos estão abandonando o seu caminhar, muitos estão abandonando a casa do Senhor, porque recebem um tipo de promessa, recebem uma promessa, isso falado por alguém que eles acreditam ser um grande líder espiritual, e isso no decorrer da sua caminhada não acontece, porque Deus não falou, e essas pessoas começam a ficar entristecidas, arredias ao Evangelho e param de caminhar. E nesta noite quero trazer para você uma palavra de despertamento, queridos, porque as promessas do Senhor, aquilo que Deus realmente nos prometeu, isto vai acontecer. Por mais que aos nossos olhos estejam a demorar, isto vai acontecer. Por mais que a gente pense que Deus se esqueceu de mim e de você, mas isto vai acontecer. Porque se Deus te prometeu algo, isto tem que acontecer. Porque servimos um Deus que não mente. Servimos um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Não importa tempo, não importa a linha do tempo. Importa que o Senhor, se Ele te prometeu, Ele cumpre. Mas também, nós temos que entender nesta noite, que nós precisamos esperar o tempo da promessa. Nós temos que esperar que aconteça. Mas nós somos seres humanos, falhos. E nós começamos a questionar,
nós começamos a desacreditar nesta promessa e começamos a deixar de lado o nosso sonho, os nossos planos, porque nós começamos a não acreditar que isto vai acontecer. Por quê? Deus falou, mas cadê? Tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 10 anos. Queridos, Josué e Caleb saem para fazer uma caminhada, espiar a terra prometida, e Caleb recebe uma promessa de Moisés, promessa essa autorizada pelo próprio Deus, Moisés a prometer a Caleb um pedaço, uma herança daquela terra, e 45 anos depois, Caleb está ali para cobrar aquela promessa, porque lhe foi feita essa promessa por Moisés, e Caleb está ali, olha Josué, só que nesse tempo agora, Moisés já morreu, e Josué está à frente da liderança, e Josué, olha, eu compreendo que Moisés te ofereceu, Moisés te deu essa promessa, e eu estou pronto a cumpri-la. Queridos, mas para nós nesta noite, o texto em apreço, né, é um texto que nós vamos tentar entender como compreender uma promessa, porque diante das dificuldades, diante dos acontecimentos, se nós não estivermos com a mente bem centrada, bem alicerçada com a palavra, nós não vamos acreditar que isto é capaz de acontecer. Porque, olha, lá no versículo 15, começa-se uma promessa feita a Abraão. Então agora, né, uma promessa que esse homem terá um herdeiro, alguém que estará levando a tua descendência, fazendo crescer a sua descendência. Mas é interessante, já é um homem de idade muito avançada, e também no versículo 16 continua, também uma promessa para a sua esposa, mas a sua esposa também é uma mulher estéril. Como acreditar numa promessa feita por Deus agora, se o homem é um homem já de idade muito avançada, a sua mulher é uma mulher estéril? Como acreditar numa promessa? Como crer que isso pode acontecer? É difícil também, se nós olharmos o texto, acreditar que isso possa acontecer. É muito difícil. E também, eles não creram, não criam em poder isso ser um fato, ser realizado. E nós continuamos a caminhar, e Deus vai alicerçando essa promessa, porque Deus, no versículo 17 e 18, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, porque você será um pai de grande nação. Agora ele muda o nome de Sarai para Sara, porque você será uma mulher que dará um filho a esse homem. Mas o homem está tão desacreditado nessa promessa que o homem fala para o anjo, olha, aparece para ela. Porque você está falando para mim, eu não creio nisso, não há condições, é a minha mulher estéril. E os anjos aparecem para Sara e trazem a mesma comunicação. Daqui 1 ano eu retornarei e você estará com o filho no braço. Queridos, é muito difícil acreditar nesse tipo de promessa. E muitas das vezes também a gente recai também nesse tipo de coisa. Deus nos fez uma promessa, e nós achamos que essa promessa está muito antiga e isso não vai se cumprir. E a gente começa a ser bombardeado com circunstâncias totalmente negativas que nos levam a acreditar que essa promessa não tem condições de se cumprir. E nós começamos a deixar morrer os nossos sonhos. Queridos, um Deus de promessa, um Deus que promete e cumpre, um Deus que faz, um Deus que cura, um Deus que traz salvação, mas um Deus que nos serve desde a antiguidade. E as promessas de Deus não podem passar em vão, não vão passar vazia. As promessas de Deus vão se cumprir, nem que nós tenhamos 100 anos. Mas se nós tivermos a promessa, há um hino que diz que não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem em mim. Esse hino é totalmente verdadeiro, porque se Deus me prometeu algo, Deus não permite que eu morra sem eu ver cumprir essa promessa na minha vida. E também é assim com a tua vida. Creia nisso. Mas muitas das vezes a gente está desestabilizado, com a nossa mente tão desestabilizada com os acontecimentos, que a gente começa a não acreditar. Isso não pode acontecer. Não tem como acontecer. E também é assim na vida de Abraão. Abraão está com 86 anos. E a mulher não acredita que isso possa acontecer, e a mulher dá uma serva, uma escrava para Abraão. E Abraão tem um filho, Ismael. Mas a promessa não é essa.
Essa não é a promessa. É isso que eu queria falar com você nesta noite. Você tem que tentar entender, compreender qual é a promessa que Deus te fez. Porque muitas das vezes a gente quer cortar, passar um atalho, cortar um atalho. Sara quis cortar um atalho. Não, não foi isso que o anjo prometeu a ela. O anjo prometeu um filho a ela. O anjo prometeu um filho a Sara, não prometeu um filho a Agar. Mas Sara dá a sua serva para Abraão. De lá nasce Ismael. Mas não é esse o filho da promessa. Não foi isso o prometido. Esse é o meu ponto nessa noite contigo. Cuidado quando você ouvir uma promessa. Você tem que entender a promessa. Porque senão, você vai cometer o mesmo erro que Sara cometeu. Não foi essa a promessa que o anjo fez para Sara. Daqui a um ano, eu retornarei e você estará com um filho no braço. Não é sua serva, você. Mas o tempo passa. E ela começa a não acreditar, e ela tenta dar uma ajuda para aquilo que ela ouviu. Queridos, chegamos nesse versículo onde nós queremos trabalhar nesta noite. E afastando-se, foi sentar-se de fronte e distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Qual é a tua promessa nesta noite? Que Deus te prometeu? Será que Deus te prometeu algo? Queria que você estivesse com esse pensamento. Será que Deus te prometeu algo? Será que está demorando essa promessa? Porque se Deus te prometeu, tenha paciência de aguardar, porque isto tem que se cumprir na tua vida. Interessante, o texto. Abraão agora tem que tomar uma grande decisão. Há um filho da promessa, mas há também um filho da escrava. E Abraão agora tem que tomar uma grande decisão, porque a promessa para Abraão é que o seu filho, filho de Sara, né, será a tua descendência, não Ismael. Mas também nós vamos ter que entender no decorrer da caminhada que também Deus faz uma promessa também a essa escrava. Olha que interessante. O mesmo Deus que manda o anjo trazer uma promessa para Sara, é o mesmo Deus também que faz uma promessa a Agar, a escrava. E esse Deus que fez essa promessa, ele não vai deixar de cumprir em nenhuma das duas divisões, nem para Sara, nem para Agar. Ele não vai deixar de cumprir a sua promessa, porque ele também fez uma promessa a esta mulher, e ele não pode deixá-la ao léu. Queridos, é difícil ser mãe solteira, e o texto retrata sobre isso. Abraão bota Agar para ir embora do seu convívio, né? Despeja ela da casa, porque Sara assim o determina. Mas aí você vai dizer para mim: poxa, mas se Deus fez uma promessa também a Agar, como Deus permite que Abraão bote essa mulher para fora de casa? Mas o texto vai mostrar, o texto do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 21, vai mostrar que Deus permitiu o acontecimento. Deus estava ciente do acontecimento e permite que aconteça. É isso que eu queria deixar bem frisado. Deus permite que aconteça aquilo ali com Agar. Será que Deus agora é um Deus ruim? Será que é um Deus que faz uma promessa e não vai cumprir? Porque Deus permite que Abraão bote Agar para fora, que Sara bote Agar para fora de casa, sem nada, despejada sem nada, mandada para qualquer lugar longe dali. O texto diz que Abraão, um homem muito rico, não dá nada, não separa nada, para que Agar leve com ela, para ela poder ali, né, refazer a sua caminhada. Não dá nenhum tipo de sustento a ela.
não dá nenhum tipo de provisão a Agar, simplesmente ele toma uma decisão, influenciado por Sara, e manda Agar embora. Vai-te embora do meu convívio. Queridos, nós ficamos a imaginar como um homem usado tanto por Deus, um homem que tem seu nome mudado, uma mulher que tem seu nome mudado, toma uma atitude dessa em relação a outra pessoa, coloca a outra para fora com tudo, com o seu filho. E é interessante que, embora Abraão tivesse poços, camelo, escravo, muito ouro, muita prata, não separou nada, apenas pão e um odre de água. Meu Deus do céu, somente pão e um odre de água, e deu a Sara, e vai-te embora. Muito interessante, né? Versículo 14, olha, queridos. Levantou-se Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos. Queridos, simplesmente, Abraão toma uma decisão influenciado por Sara e manda a mulher embora e não dá nada a ela. Esse fato faz esta mulher se tornar muito debilitada. E é interessante eu falar para você o que Deus disse diante dessa situação. Eu queria que você pensasse comigo nesta noite o que Deus disse diante dessa situação. Porque Deus estava a observar. Deus fez uma promessa, as duas. Deus fez uma promessa a esse homem, que o seu descendente, através do seu descendente, ele seria um pai de grande nação. Deus faz uma promessa. Deus está a observar. O Senhor apoiou o despejo de Agar. Apesar de Abraão não compreender, ele ouve a voz de Deus. Abraão não compreende, mas ele ouve a voz de Deus. Deus permite. E Deus fala com Abraão. Olha o que diz o versículo 12. Olha o que diz. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Sou eu que estou dizendo que Deus permitiu. O texto está dizendo que Deus permitiu. Deus fala com Abraão: olha, toma essa decisão, bota essa mulher para ir embora. Porque não é através de Ismael, é através de Isaque que será a tua descendência. E Abraão toma uma atitude impensada. Porque Deus mandou e ele obedece. Vai embora. É interessante. Ou seja, Deus mandou Abraão demitir Agar. Abraão evitou, mas Deus apoiou e mandou que Abraão fizesse tudo o que Sara pedisse. E Sara decidiu não dar nada para Agar, porque era tudo de Isaque. Mas qual é a pergunta? Um homem muito rico, um homem muito poderoso, mas Ismael era filho também de Abraão. Por que agora mandar o outro embora e não dar nada? Qual seria agora o futuro desta mulher com essa criança? Queridos, um Deus que faz promessa, mas um Deus que não desampara. Um Deus que faz promessa e um Deus que cumpre as suas promessas. Mas para isso nós temos que estar com os nossos corações bem alicerçados. Nós temos que ter intimidade com esse Deus. Porque nós só acreditamos na promessa quando nós temos intimidade com Deus. Porque se nós não tivermos intimidade, nós não vamos crer que a promessa vai se cumprir. Não vamos crer. Diante de uma situação tão triste igual essa que nós podemos ler nesse texto, nesse capítulo, nós não vamos acreditar que essa promessa tem condições de se cumprir. Porque o texto mostra que Abraão simplesmente despediu ela sem nada. E se nós olharmos e não tivermos discernimento, nós vamos falar: não tem como esta mulher sobreviver no deserto.
Abraão manda essa mulher para o deserto sem nada, somente com um odre de água e um pedaço de pão. E se vira, é problema seu. E é interessante. O que uma pessoa faz, queridos, quando a pessoa perde o emprego? Ela procura outro. Não é isso? Não é assim? Não é assim a nossa caminhada? Quando nós estamos empregados e perdemos o emprego, nós procuramos outro emprego. Né? E Agar, ela sai pelo deserto procurando uma outra família, vendo se alguma família precisasse de um escravo, porque ela é escrava de Abraão, e ela não encontra lugar nenhum. Queridos, só que nós temos que entender que a nossa intimidade com Deus vai trazer para nós frutos de bonança. Nós temos que entender isso. A nossa intimidade com Deus vai gerar para nós frutos de bonança. Agar, ela se esquece da promessa que Deus tinha feito a ela em outrora. Volta comigo rapidamente em Gênesis 16. Gênesis 16, volte comigo rapidamente. Gênesis 16, do versículo 7 ao versículo 10. Gênesis 16, do versículo 7 ao versículo 10. Olha, que interessante. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha a promessa que foi feita a esta mulher. Por que ter medo agora? Queridos, muitas das vezes Deus nos faz uma promessa tão maravilhosa, mas as circunstâncias começam a colocar na nossa mente e no nosso coração que isso não vai acontecer e nós começamos a não acreditar. Foi feita uma promessa também a Agar, que ela também seria alimentada no decorrer da sua caminhada, que ela também seria abençoada. Mas para crer nessa promessa tem que ter intimidade com Deus, porque se não tiver intimidade, você se esquece da promessa que Deus te fez há um tempo atrás. Você se esquece, porque passou um ano, porque passou 2, você se esqueceu da promessa, e você começa a caminhar totalmente perdido, e se esquece dessa promessa. Agar agora está passando por uma dificuldade muito grande no deserto, e ela se esqueceu da promessa que Deus tinha feito a ela, que também ela seria abençoada, que não importasse o que acontecesse no decorrer da sua caminhada. E a palavra nessa noite também para nós é essa: não importa o que aconteça no decorrer da nossa caminhada, se Deus nos prometeu uma bênção, uma promessa de bênção, Ele há de cumprir. Porque servimos um Deus que cumpre tudo o que promete, mas também só cumpre se Ele prometeu. Porque se Ele não prometeu, não adianta aguardar e esperar, que não vai acontecer nada. Queridos, o texto é maravilhoso. Esta mulher sai ao deserto e não acha nada. E é interessante que ela não se lembrava desta promessa para pedir ajuda ao Senhor. Imaginaram que muitas das vezes a gente está passando por uma situação muito delicada e a gente se esquece que Deus nos fez uma promessa e nós não se achegamos aos pés dele para poder não cobrar, mas poder: Senhor, lembra, Senhor, você se lembra, Pai, dessa promessa que o Senhor me fez? É interessante, né? Hoje nós se deparamos com crianças que se lembram muito da promessa. Está o Maguinho enrolado com a Manuela toda hora se lembra de uma promessazinha que ele fez para ela. Manuela está beliscando ele por causa de uma bicicleta aí. Toda vez que ele chega: pai, e a bicicleta, já comprou? Se lembra. Assim também tem que ser nós, em relação ao Pai.
Nós temos que estar sempre com as nossas mentes, os nossos corações alicerçados na palavra, para poder em todo o tempo, Senhor, você se esqueceu, não se esqueceu daquela promessazinha não, né? Estou aguardando aqui, estou passando um apertinho aqui, mas estou precisando ainda daquela promessa. Caleb foi 45 anos caminhando, lutando, mas depois de 45 anos ele se lembrou, meu Deus do céu, Moisés morreu, mas essa promessa me foi feita. Vou lá, chega lá, se dá com Josué, mas Josué, o que você quer? Não, a promessa foi feita por Moisés, mas você estava junto comigo na época. Você se lembra? Você se lembra dessa promessa? Também é assim, queridos. Você se lembra? Deus te prometeu algo nesta noite. Será que Deus te prometeu e você não está se lembrando? Mas será também que você é um filho que merece essa promessa? Merece essa bênção? Será que o teu coração está alicerçado? Será que a tua intimidade te leva agora a receber essa bênção? Porque para nós sermos abençoados com essa promessa de bênção, nós temos que estar com os nossos corações direcionados no caminho da graça, ao trono da graça. Será que nós merecemos nesta noite? Será que Deus nos prometeu algo? E esta mulher agora se esquece. A dificuldade foi tão grande que ela desistiu de lutar. A mulher desistiu de tudo, a mulher desistiu de lutar, a mulher simplesmente obedeceu uma ordem de Abraão e foi-se embora com o menino, acabou a água, acabou o pão, e agora a mulher deixa esse menino ali para morrer. A mulher desiste de lutar, a mulher não procura ajuda, a mulher não clama ao Senhor, a mulher não faz nenhum tipo de oração, queridos. Nós temos que ter um alicerce espiritual elevado para nos momentos de dificuldade nós clamarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, Senhor me socorre. A mulher se esquece da promessa de Deus e a mulher não clama, a mulher não ora. Senhor, eu preciso desse socorro, é urgente. E a mulher simplesmente aceita o fato que só lhe restava morrer. E a mulher abandona o menino para não vê-lo morrer. É interessante o texto, né? A mulher abandona o menino enquanto esperava a sua própria sorte. A mulher começa a chorar. A mulher começa a chorar, mas agora é muito implícito que o menino também chora. Talvez o menino esteja até fazendo uma oração, porque o menino agora já tem 12 anos. O menino começa também a se desesperar e a mulher está ali desesperada. E o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Não é isso que o texto diz? Ao versículo 17, olha, queridos. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus ouve a voz do menino e Deus, ei, o que você está fazendo? Levanta-te daí. O que nós estamos fazendo nessa noite entristecidos? Vamos clamar ao Senhor. Se nós estamos precisando de algo nesta noite, nós temos que clamar ao Senhor. Só Ele tem poder e autoridade para resolver. Só Ele pode cumprir as promessas que nos foram feitas. Não importa quando foram feitas. Importa que se Deus fez, vai se cumprir essa promessa. E o anjo, ei, levanta daí. O que tu tem? Sai fora daí. Deixou o menino aí para morrer, está chorando à toa. Levanta, esqueceu da promessa. Deus também nesta noite nos diz, será que nós nos esquecemos da promessa? Ela desistiu de tudo, mas Deus não desistiu dela. O texto diz isso, ela desistiu de tudo, mas Deus não desistiu dela. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para ela, e ainda mesmo que ela não se lembrasse, Deus estava disposto a cumprir a sua promessa. Também é assim para mim e para você nesta noite. Talvez você nem se lembre, mas se Deus te fez uma promessa, Ele está pronto para cumprir nesta noite esta promessa. Eu não sei qual promessa talvez Deus tenha te feito, mas se Ele fez, Ele vai cumprir essa promessa. E esse é um detalhe muito importante, queridos. Agar certamente esqueceu a promessa de Deus por não saber como se relacionar com Ele. Muitas vezes a gente esquece a promessa porque a gente não tem uma relação de intimidade. E quando a gente não tem uma relação de intimidade, a gente se esquece das promessas. Mas quando nós somos íntimos do Senhor, de maneira nenhuma nós nos esquecemos daquilo que Deus falou conosco.
Quando nós temos intimidade com Deus, nós não nos esquecemos das promessas, mas também não nos esquecemos do nosso compromisso. Queridos, a mulher continua caminhando. E o texto diz que, mesmo que você tenha se esquecido da promessa, Deus vai cumprir. Mesmo que, igual a Agar, nós tenhamos desistido de lutar, Deus vai cumprir a promessa. Mesmo que, igual a Agar, nós temos se esquecido de Deus, Ele não se esquece de mim, não se esquece de você. Isaías diz que um Deus que desde a antiguidade trabalha para aquele que nele espera. Então Deus não vai se esquecer nem de mim nem de você. Não importa o que tenha acontecido, não importa como nós temos andado, mas Deus não se esquece de mim nem de você. Porque é um Deus que nos serve desde a antiguidade. Ele não se esquece da nossa caminhada. É muito interessante, querido. Se Ele fez promessa, Ele cumpre. Né? Olha que diz, né? Interessante o versículo 18. Ergue-te, levanta-te daí. Não desiste, segue em frente, porque eu tenho promessa na tua vida. Essa é a palavra desta noite. Levanta-te, segue em frente, porque Deus tem promessa para mim e para você. Qual é a promessa que Deus tem para mim e para você nesta noite? Eu não sei. Abraão tinha 90 e poucos anos. 90 e poucos anos. E mesmo assim Deus tinha promessa na vida dele. E muitas vezes nós chegamos a 50, 60, eu não posso mais fazer nada. Deus não tem mais promessa na minha vida porque eu já tenho 60 anos. O texto diz que Abraão tinha 99 anos. E Deus fala que você vai ser pai de grande nação. Então Deus tem promessa na minha vida e na tua vida. Não importa. Não importa o que tenha acontecido, não importa. Deus ainda tem promessa na tua vida e na minha vida. Queridos, queria falar com você. Como acreditar na promessa? Será que diante do texto você ainda acredita na promessa? Será que diante de tudo aquilo que nós já colocamos até esse momento, você acredita ainda na promessa? Será que as dificuldades que você tem enfrentado têm desestabilizado a sua caminhada? Ou será que você está firme, convicto que Deus ainda há de cumprir promessa na tua vida? Porque eu ainda continuo convicto que Deus ainda tem promessa na minha vida. Em outras palavras, Deus está dizendo, se levante, não desiste, segue em frente. E é interessante, queridos, e para que nós possamos nos lembrar das promessas, Deus vai abrir os nossos olhos como fez com Agar. Olha o versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. A mulher está, então, agora, entristecida, desestabilizada, disposta a desistir de tudo, disposta a deixar o seu filho morrer, está sentada também chorando, esperando a morte. Deus lhe abre os olhos e mostra a ela algo interessante, um poço no meio do deserto. Queridos, só Deus para fazer isso. Só a boa mão de Deus para acontecer isso. A mulher está totalmente disposta a morrer. Deixa eu falar com você, né? Ela viu um poço, uma oportunidade, né? Porque um poço no deserto era uma oportunidade de vida, uma oportunidade de bênção. Queridos, porque o texto diz que um poço de água naquele tempo era igual um posto de gasolina hoje. Quem tem um posto de gasolina hoje está com uma bênção na mão. E um poço naquela época, um poço de água no deserto era uma bênção inigualável. Os viajantes tinham que parar ali para comprar essa água. Então a mulher agora, depois dessa mulher estar totalmente desestabilizada, esta mulher agora está abastecida, porque a mulher vê um poço onde ela pode vender essa água, onde ela pode agora começar novamente uma nova vida.
E é interessante, a gente vai fechar dizendo, olha, ela saiu sem nada da casa de um homem rico, sem rumo, mandada para uma vida difícil, destinada a atravessar um deserto impossível. Porém, esta mulher tinha o essencial, para nós fecharmos essa palavra. Esta mulher tinha a promessa de Deus, que em todo o tempo ela seria abençoada e agraciada pelo anjo do Senhor. Esta é a palavra desta noite. Creia em todo o tempo que você é abençoado e agraciado pela boa palavra do Senhor. Não importa o que você viveu ontem, não importa a dificuldade que você possa estar enfrentando. Deus tem promessa na tua vida. Que Deus nos abençoe de uma maneira toda especial. Que nós possamos estar com os nossos corações totalmente direcionados ao trono da graça, para poder entender e receber as promessas do Senhor, mas esperar que as promessas do Senhor aconteçam na nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Irmãos, após o culto nós temos aí a cantina da SAF, né? Então os irmãos aí que quiserem ali saborear ali um pastel, tá? Ali no salão, o irmão fazendo isso também está ajudando a sociedade da nossa igreja, tá bom? Valor de R$6. Também nós temos aí, já chegando ao final do ano, as federações, as sociedades, né, começam a se reunir, e nós também teremos a assembleia da igreja no próximo domingo. Não é isso? No próximo domingo teremos a assembleia da igreja para ouvirmos o relatório da tesouraria e o orçamento para o próximo ano. Tá? Então, você que é membro da igreja, compareça a esta assembleia, tá? Para você ser informado do que a igreja arrecada, aonde está sendo gasto o dinheiro que você tem contribuído, depositado no Casofilaço. Tá bom? Também no dia 26, nós teremos aqui, né, no sábado, quarto sábado, nós teremos aqui 2 congressos. Congresso da Federação de UPA e da Federação de Mocidade. Então, nós estaremos aqui reunidos pela manhã, juntamente aí com nossos irmãos de Nova Iguaçu. São esses nossos avisos mais urgentes. A assembleia está marcada para as 10 horas, é isso? Às 10 horas, tá? Então, às 10 horas nós teremos aqui a assembleia. Não teremos EBD, não é isso? Não teremos EBD, teremos apenas a Assembleia Geral da Igreja. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Convidamos aí a equipe de louvor. O presbítero Tassir estará orando e logo após o pós-lúdio. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de podermos estar nesta noite na Tua casa e podermos ministrar a Sua palavra e sermos ministrados também por essa palavra. Queremos te pedir, Deus, uma bênção toda especial para a vida de seus filhos e filhas que adentraram esta casa nesta noite. Que nós possamos estar com os nossos corações, Deus, totalmente alicerçados na Tua palavra, para podermos receber e entender, Deus, a Tua promessa, aguardar o tempo para que Suas promessas se cumpram em nossas vidas e crer em todo o tempo que nós servimos um Deus que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, um Deus que não deixa de cumprir aquilo que nos prometeu. Conduza-nos, Deus, em paz aos nossos lares, em segurança. Dá-nos uma semana, Deus, de luta, mas uma semana de grande vitória em Tua presença. Queremos também te pedir uma bênção toda especial para a vida daqueles, Deus, que estão conectados conosco, seus filhos e filhas também, Deus, que estão passando por situação tão difíceis, que o Senhor possa estar, Deus, entrando com a Tua providência, derramando um bálsamo todo especial. Ó Deus, famílias se encontram enlutadas nesse dia, que o Senhor esteja também abençoando, guardando e livrando. Ó Deus, nós te oramos nessa noite, não porque merecemos, mas te oramos no nome santo e bendito, Teu Filho amado Jesus, que reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Deus. É
o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor E muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.